O que fazer quando a sua equipe não vende? Isso mesmo. O que fazer dentro da sua academia quando a sua equipe não está vendendo? Você está fazendo aquilo que você acredita que deve estar fazendo em marketing, você está fazendo aquilo que você acredita que você deve estar fazendo em investimento interno dentro da sua empresa, dentro da sua academia, dentro do seu box, dentro do seu estúdio, e a sua equipe, mesmo assim, não está vendendo. O que fazer nessa situação? Eu preparei esse conteúdo especialmente para você que tem essa dúvida. E às vezes isso acontece. Aliás, isso é frequente da equipe travar e parar de vender. De repente, ela está indo super bem e num determinado momento ela para de vender. Bom, e aí é muito importante você entender os motivos. Porque dentro de um diagnóstico sempre é fundamental você entender a causa, para que daí você possa resolver o problema direto na causa e não no efeito. Muitas pessoas resolvem o problema no efeito e não na causa. É como você tomar um remédio. Se você vai tomar um remédio só para o efeito daquilo que está causando, muito provavelmente aquilo ali vai voltar a acontecer lá na frente. Por isso que é muito importante você, quando vai no médico, ele conseguir fazer um diagnóstico de qual que é a causa daquele problema. O que está acontecendo que está fazendo a minha equipe não vender? E a ideia aqui é compartilhar com você experiência desses mais de 16 anos que nós temos no mercado fitness para trazer para você soluções práticas para você poder implantar dentro da sua academia. Então, quando a nossa equipe para de vender, qual pode ser a causa disso? Muitas vezes a causa disso está atrelada ao engajamento da sua própria equipe. Como que a sua equipe está enxergando a sua empresa, a sua academia, o seu box, o seu estúdio naquele determinado momento. Lazinho, mas eu não tenho nem equipe. Quem vende aqui dentro são os nossos professores, ou quem vende aqui dentro sou eu mesmo às vezes, e mesmo assim eu estou travando. Mesmo assim as vendas pararam e as vendas não estão acontecendo. Quando você fala de você, é muito importante entender e diferenciar isso para deixar isso muito claro. Quando você fala que você também vende, você tem que se autoanalisar como um vendedor. Porque você, proprietário, tem vários papéis dentro da empresa. Às vezes você tem papel de professor, às vezes você tem papel de financeiro, às vezes você tem papel de marketing e às vezes você tem papel de vendedor. E se você parou de vender, você precisa diagnosticar aquilo que você deixou de fazer ou aquilo que está te atrapalhando de fato a alcançar seus resultados que você merece. E por isso a grande sacada para que você possa melhorar os seus resultados em vendas é entender os motivos que causaram essa paralisação. E eu vejo que muitas vezes é porque a equipe começou a ficar desmotivada. E aí desmotivada não é a equipe começou a ficar triste. A equipe começou a não entender o sentido de fazer aquilo que ela está fazendo. Desmotivada é quando você não tem um motivo para. Então, quando você não tem um motivo para, você acaba perdendo força. Ah, Lazinho, mas eu como dono, como que eu vou deixar de ter um motivo para vender? Bom, às vezes você como dono está dando prioridade para outras coisas. Às vezes você como dono está deixando de lado o fator comercial e está dando prioridade, por exemplo, para algum investimento que você está fazendo interno, ou às vezes você está passando por um problema financeiro e está dando foco e prioridade nesse investimento financeiro que você está fazendo, ou nessa composição financeira que você está fazendo. Às vezes você está se preocupando um pouco mais com marketing nesse mês, e aí isso fez com que você deixasse os processos de lado. Então esse é um ponto muito importante. Dar sempre um motivo claro para que a sua equipe possa alcançar os seus resultados. E aí começa o quê? Começa você ter a clareza se você tem bem definido as suas metas. Tem definido as suas metas? Tem bem definido quais são as metas que você precisa ter para melhorar o resultado e alcançar o resultado que você quer alcançar? Posso até levar para você um vídeo, me comprometo aqui a levar um vídeo aqui específico de como criar uma meta assertiva para a minha equipe comercial. A gente pode elaborar aqui um vídeo para você, porque isso é muito importante. Parece uma coisa simples, eu quero faturar X mil reais. Isso não é uma meta, isso é apenas um objetivo. Meta ela é composta de alguns fatores, eu posso levar, e eu me comprometo com você a levar um vídeo específico de como construir uma meta assertiva para a minha equipe. O que nós chamamos aqui é a necessidade de você ter uma meta bem definida, e aí com essa meta bem definida, desenvolver todos os processos para aquilo. Você hoje, dentro da sua equipe que parou de vender, os processos estão bem claros? Ou ela parou de vender pura e simplesmente porque fatores externos aconteceram? Isso mesmo, no dia a dia, verificamos que as empresas, quando não têm processo, elas estão muito mais dependentes dos fatores externos que acontecem. Quando ela não tem processo, ela fica dependendo daquilo que está fora, que não está na mão dela. E quando ela fica dependendo daquilo que está fora e que não está na mão dela, se algum fator externo acontecer, prejudica e trava as minhas vendas. O que você quer dizer com isso, Lazinho?
Bom, é natural, por exemplo, que meses de alta como janeiro, fevereiro e março, fatores externos contribuam para o seu resultado positivo. Por exemplo, o velho e bom ano novo, que as pessoas fazem aquela promessa maravilhosa, o verão, o calor, o carnaval, tudo isso são motivos das pessoas buscarem de forma espontânea fazer a sua academia. E aí talvez você vendeu super bem em janeiro, fevereiro e março, exatamente por causa disso. Só que daí começou, final de março e início de abril, começou a cair as vendas, porque começou a mudar o tempo, começou a mudar o clima. As pessoas agora começam já a pensar no inverno, já começam a pensar no meio do ano, e isso impactou diretamente os seus resultados. Isso acontece muito nas empresas que não têm processo. Isso acontece demais nas empresas que não têm processos muito bem definidos. Quando você não tem processos muito bem definidos, você fica sempre refém do externo. Então é importantíssimo que você tenha claro a definição de todos os processos. Quando você fala processo, Lazinho, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer aqui você trabalhar individualmente cada um dos funis que você tem disponível para venda. A gente tem um vídeo no nosso canal falando exatamente sobre funis de venda. Busca aqui e você vai ver muito conteúdo bacana para você falando especificamente sobre funis de venda dentro do nosso mercado. E quando você trabalha individualmente a questão dos funis de venda, e aí eu vou recapitular aqui quais são eles, os básicos e principais: visita espontânea, renovação, ex-alunos, indicação, parcerias. Isso são coisas básicas que você precisa estar explorando dentro dos funis. E para cada um deles existe um protocolo. Para cada um desses funis é necessário ter um protocolo. Uma forma de como abordar o cliente. Não é da mesma forma que você vai abordar uma visita espontânea que você vai abordar uma renovação, que é a mesma coisa, que não é da mesma forma que você vai abordar um cliente em processo de indicação de um cliente em uma parceria. Existe a necessidade de desenvolver protocolos para cada um desses funis. Quando você trabalha os processos individuais de cada um desses funis, quando você tem claro a sua meta, a sua empresa começa a ficar mais robusta, mais fortalecida, com um alicerce mais seguro, porque o que trava muitas vezes a empresa é não ter um alicerce forte. A gente sempre fala, você não consegue construir um prédio se você não tiver um ótimo alicerce. Se você não tiver uma forma de sustentar aquele prédio vai à ruína num curto espaço de tempo. Por que você vê prédios durarem tantos anos? Porque, obviamente, existe um ótimo alicerce. E a sua empresa precisa da mesma coisa. Para que ela não pare de vender, para que ela continue vendendo ad eterno, é necessário com que você tenha as suas metas bem definidas e que você tenha os processos muito bem definidos. Pois bem, Lazinho, eu constatei que as minhas metas estão definidas e que os meus processos também estão definidos. E mesmo assim, continua travada as vendas na minha academia. Aí é importante você entender que para ter resultado a partir de que os processos estão definidos, você precisa mudar o como. Então o processo está definido, mas agora você precisa fazer diferente daquilo que você está acostumado a fazer. E aí você precisa elaborar campanhas, elaborar o porquê o seu cliente deve visitar você, deve ir até a sua academia. Então é muito importante isso. Visitar. Como fazer com que o seu cliente visite a sua empresa, né, no volume que você precisa. Você precisa dar um motivo para ele também. Do mesmo jeito que você precisa dar um motivo para a sua equipe comercial, você também precisa dar um motivo para o seu cliente ir te visitar. Então isso é muito importante. Repara que é um mecanismo. Repara que aqui a gente está falando de um mecanismo, um passo a passo, que você precisa ter muito bem definido. A gente falou de vendas, a gente falou de processos, agora a gente está falando de campanhas. É muito importante você ter tudo isso compilado, tudo isso organizado, tudo isso estruturado, para que você possa ter um resultado de alta performance dentro da sua academia, dentro do seu box, dentro do seu estúdio. E se isso está faltando, provavelmente em períodos que fatores externos estão tendo problema, a sua empresa trava e você para de vender. E aí eu vejo que a hora que as pessoas param de vender, elas começam a fazer loucuras. Lazinho, então na hora que eu paro de vender, você falou em campanhas, eu preciso fazer promoção.
a ideia agora, na hora que eu paro de vender, o caminho é eu fazer promoção. E eu vejo cada loucura no período de baixa, eu vejo cada empresa fazendo cada loucura. Promoção é apenas um dos P's do marketing, não é o P principal. As pessoas confundem muito o marketing, entendendo que o marketing, a promoção, é fundamental. Promoção, primeiro, existe um problema aqui dentro do nosso país, que existe uma distorção da palavra promoção. As pessoas acham que promoção é baixar preço. Muitas pessoas têm esse entendimento. E promoção é promover o seu produto. Por isso que a gente fala que é necessário sim fazer uma promoção do seu produto e não baixar o preço do seu produto. Ponto muito importante que você precisa deixar claro para você, para a sua equipe e também para os seus clientes. Isso mesmo, quando você vai desenvolver uma campanha, quando você vai promover o seu produto, você tem que deixar claro o que você está promovendo, qual é o benefício. E aí está a grande sacada de você parar de vender, por exemplo, musculação e começar a vender a real solução que a musculação vai trazer para o seu cliente. Isso é uma dica muito importante para você que está acompanhando esse vídeo. Se você quer ter resultado, para de vender aparelho de musculação, para de vender aura de ginástica. Você tem que começar a vender a solução de fato que o seu cliente está buscando. Ele quer o quê? Ele quer se sentir melhor, ele quer emagrecer, ele quer conhecer novas pessoas, ele quer de fato se sentir inserido dentro de uma sociedade mais amiga, mais prazerosa. Ele quer bater um papo com outras pessoas, ele quer ter network. E aí está a grande sacada quando a gente fala de promover a sua empresa. A sua empresa promove o quê? Sua empresa promove o quê para o seu cliente? Ele resolve qual é o problema que ele resolve do seu cliente. Então é muito importante isso, você ter clareza de como o seu cliente vai enxergar a campanha que você vai dar para ele. Se ele vai ser atraído único e exclusivamente pelo desconto, que também é uma forma de você promover o seu produto, ou ele vai enxergar os benefícios do seu produto. Se ele estiver enxergando os benefícios do seu produto, se ele estiver enxergando muito além do que a sala de musculação, muito além do que a sala de ginástica, muito além do que a sua piscina, ele vai estar enxergando o valor. E a partir da hora que ele está enxergando o valor, ele ganha um motivo real para te procurar. E aí, se a sua equipe está bem preparado, com todos os processos muito bem definidos e com a sua meta clara, você volta a vender imediatamente. Então essa é o caminho para que você possa, de forma efetiva, voltar a vender. Então se você travou de vender, faça esse diagnóstico imediato dentro de tudo isso que eu coloquei para você. Verifique cada ponto que eu coloquei para você. Vai em outros vídeos que a gente deixou aqui no nosso canal para você poder pegar outras sacadas que a gente tem aqui e comenta aqui para mim aquilo que de fato você conseguiu perceber através desse vídeo que a gente gravou para você. Porque o conteúdo que eu vou trazer para você, que eu trago constantemente para você dentro aqui do nosso canal do YouTube, é exatamente para você destravar o seu potencial e não as suas vendas, porque a venda é a consequência, é somente um dos pilares do seu real potencial. Eu falo sempre que a venda é uma mola propulsora para você chegar no seu real potencial. Então por isso que a nossa missão é potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. E eu tenho esse compromisso de trazer sempre os melhores conteúdos para levar você para a alta performance. Então se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que esse vídeo possa chegar e alcançar a alta performance em várias academias, levando o nosso nível do fitness para o nível que ele merece. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso é muito importante para nós. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço.